Olá, meus amores! Na aula de português hoje nós iremos ver texto instrucional. O que seria isso? Com certeza vocês já viram ou já leram um texto desse gênero. No livro de vocês têm um texto instrucional a respeito de como fazer uma bola de meia. Ou seja, esse texto ele ensina o passo a passo para vocês fazerem determinada coisa. Pode ser um texto de receita, né? Ele te ensina a fazer o quê? Um prato, né? Uma comida diferente, ou até mesmo uma bula de remédio, ou até mesmo um jogo, né? Para vocês aprenderem a jogar determinado jogo, vocês precisam ler o texto instrucional dele, não é mesmo? Separei então para vocês um vídeo falando um pouco mais sobre o texto instrucional. E em seguida nós iremos ver um outro vídeo que ele vai estar falando para vocês a respeito dos substantivos, no aumentativo e no diminutivo, como que eles ficam. Então vamos acompanhar o vídeo e após fazer as atividades do livro. Vamos lá! Quem nunca precisou de uma instrução, não é verdade? Para entendermos o significado de instrucional, vamos descobrir, segundo o dicionário, o significado de instruir, que é ensinar, explicar, transmitir, comunicar, informar. Portanto, o texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação. Ele vai sempre querer nos ensinar, explicar algo, transmitir, informar ou comunicar algum tipo de conhecimento. Características do gênero: tem como objetivo de orientar o leitor na execução de uma tarefa ou algo. A linguagem é apelativa, isto é, faz um apelo, e ela tem que ser clara e objetiva, para instruir com simplicidade o leitor, fazendo um apelo, um pedido. Por isso, os verbos estão no imperativo, que indicam justamente uma ordem, um pedido ou um conselho. A seguir, vamos ver em detalhes todas essas características. Então, tipos de texto instrucional, nós temos aí uma receita, um manual para um aparelho eletrônico ou para compreender um jogo, um guia para se guiar numa cidade turística, por exemplo, a bula de um remédio e os folhetos explicativos que chegam à nossa casa falando de um determinado assunto, geralmente um combate aí às doenças. Comecemos então com as receitas culinárias, que tem a sua característica, informando ingredientes, o modo de fazer, as porções. Então, é um texto instrucional. Temos o manual de instrução para um aparelho eletrônico ou para a montagem de um móvel. Geralmente, ele traz muitas informações sobre aquele determinado aparelho que você comprou ou um móvel que você quer montar. O guia de cidades. Você vai precisar, se você vai pela primeira vez, por exemplo, para Madrid, na Espanha, ou uma outra cidade qualquer, você tem ali mapas, horários, locais, pontos turísticos, todas as informações que você precisa saber sobre aquela cidade. Temos aí as regras de jogos, quando compramos um brinquedo ou um jogo, informando ali nas regras o número de participantes, o material, o objetivo do jogo, como jogar, como proceder para finalizar o jogo, por exemplo. Temos também os folhetos explicativos, geralmente trazendo informações aí sobre doenças como o dengue, o coronavírus, informando o que é, os sintomas, como se espalha e os cuidados que devemos ter com aquela determinada doença. Também temos as instruções de remédio, que também nós conhecemos como bula, que traz as informações sobre o medicamento, quem deve tomar, quem não deve tomar, como proceder e assim por diante. Falemos agora sobre os verbos no imperativo, que indicam uma ordem, um pedido ou um conselho. Então, essa gravura aqui mostra a ação lavar. E o verbo que indica a ordem é lave. Então, a ação lavar e a ordem lave. Já aqui nessa frase, nós temos aí mantenha a distância, onde a ordem é manter, e o verbo no imperativo é mantenha. Observe que está sempre indicando uma ordem, um pedido ou um conselho. Fique saudável, calmo e seja prestativo. Então, aqui nós temos o verbo ficar, indicando a ordem fique. E o verbo ser, indicando a ordem seja.
também são verbos no imperativo. E para finalizar, use a máscara. A ação é usar e o verbo no imperativo indicando um pedido, uma ordem, um conselho, use. Todos esses verbos, portanto, lave, mantenha, fique, seja e use, estão indicando uma ordem. Vamos aproveitar aqui a receita da pizza para ver alguns verbos no imperativo. Vamos lá? Coloque está indicando uma ordem, ok? E vem da ação colocar, que seria o verbo. Bata, que vem do verbo bater, uma outra ordem, um outro pedido. Unte, do verbo untar, que é passar gordura. Então, também indica um pedido. Novamente o verbo colocar. Adicione, do verbo adicionar, a ordem aqui adicione. Cortar, a ordem aqui corte. Refogar, a ordem refogue. Deixar, a ordem aqui se expressa deixe. E mais uma vez colocar, com a ordem coloque. Então, todos esses verbos estão indicando ordem, pedido ou conselho e fazem parte aí do imperativo, ok? Sempre que o verbo indicar essas três coisas, vamos repetir para fixar, ordem, pedido ou conselho. E aí? Os normais, quando eu passo para aumentativo, eu acrescento ão, cai a vogal, né? Sai fora a última vogal, entra o ão quando é para falar aumentativo e entra inho ou inha quando for para falar diminutivo, dependendo do substantivo, se é masculino ou feminino. Então, vamos lá. Dente, aumentativo é dentão, veja que caiu a vogal. E depois dentinho, caiu a vogal e entrou o inho. Quando eu tenho algumas outras regras, quando eu tenho a palavra que tem o C, quando eu passo para o diminutivo, ele vira QU. Então, por exemplo, boca vai virar boquinha. E o aumentativo, uão, bocão. Frango. Olha só, quando eu tenho o G aparecendo na palavra normal, no diminutivo vira GU. Então, frango, franguinho. E aí, no aumentativo, frangão normal. Quando eu tenho palavras substantivas que têm acento agudo ou circunflexo, que é esse do chapeuzinho, quando ele passa para o diminutivo, ele elimina o sinal, né? O acento. Então, café vira cafezinho, sem o sinal, e neném vira nenenzinho, né? A gente vai ver mais lá na frente porque adicionou o Z. Outras regrinhas. Diminutivo que não tem S na sílaba final. Qual é a sílaba final aqui dessa palavra normal? Jornal. Nal é a sílaba final. Neste caso, toda vez que eu não tenho S na sílaba final, eu acrescento o Z mais o inha ou inho, que é específico do diminutivo. Então, eu mantenho a mesma palavra e só adiciono Z, ou inha ou inho. Exemplo, jornal, jornal, Z, no jornalzinho, tá bom? Quando não tem o S na sílaba final. Diminutivos ou aumentativos que terminam em M, vai sempre para N quando eu estiver fazendo a transformação. Então, exemplo, trem termina com M, quando eu passo para o diminutivo, M virou N, trenzinho. Próximo, diminutivo com a sílaba final que tenha S, o que eu faço? A vogal sai fora e entra a inha ou inho, elimina a última vogal. Então, casa, casinha, nesse caso é inha, porque é um substantivo feminino. Se fosse masculino, terminaria em inho. Algumas outras palavras que são importantes você saber, não são aumentativo e nem diminutivo. É simplesmente uma palavra normal, né? Um substantivo normal. Ou, de repente, um substantivo normal que pode terminar em ão ou inho. Pavão, emoção, macarrão, que pode confundir com aumentativo, mas não é aumentativo. Carinho, cozinha, vizinho, não é um diminutivo, mas são palavras, tá bom? Presta bem atenção aí. Outros aumentativos e diminutivos que não respeitam as regrinhas de ão e nem inho, né? Então, vamos lá. Muro, o aumentativo é muralha, diminutivo, murinho. Animal, aumentativo, animalão. E diminutivo, animalzinho com Z. Barca,
Barcaça, o aumentativo com C cedilha. E barquinha com QU. Porque tem C aqui na palavra normal, lembra? Caixa, aumentativo caixona. Diminutivo caixote ou caixinha. Normal, a palavra é cão. Quando vai para aumentativo é canzarrão, com N, Z e 2 R's. E cãozinho. Chapéu, chapelão ou chapéuzinho, tá bom? Chapelão no aumentativo e chapéuzinho no diminutivo. Rio, no aumentativo, riozão. No diminutivo, riozinho ou riacho. Sala, no aumentativo, salão. No diminutivo, saleta. No normal, voz, vozeirão ou vozinha. No normal, nariz, aumentativo, narigão ou narizinho. Copo, copásio com Z e acento ou copinho no diminutivo. Homem, homenzarrão com N e Z e 2 R's ou homenzinho. Olha aqui, eu troquei o M pelo N, tá vendo? Fogo, fogaré, U com acento ou foguinho. E aqui as últimas palavras que são diferentes. Casa, no aumentativo, casarão. No diminutivo, casinha. Corpo, corpanzil, com N, Z e L, ou corpinho no diminutivo. Garrafa, garrafão ou garrafinha. Pé, pezão sem acento ou pezinho. Quintal, quintalzão ou quintalzinho. Rapaz, no aumentativo, rapagão